Bom, na semana passada, o Fábio Ferreira começou a falar sobre as estratégias de negociação, para você conseguir colocar em prática aquelas estratégias para você conseguir arrancar um sim do seu cliente, enfim, de quem você pode ser até no seu relacionamento pessoal, mas técnicas de convencimento, mas que não é lorota não é enrolação, é para você realmente mostrar que você entende daquilo que você está falando e conseguir convencer a outra pessoa de que você está certo, de que você tem razão. E aí a gente falou dos perfis do cliente, ele falou do perfil dominante, influenciador, estável e conforme. Hoje então a gente vai detalhar um pouquinho desses perfis. Se você perdeu a coluna da semana passada, entra lá no nosso site cbnjoaopessoa.com.br, já tem a coluna da semana passada disponível, que aí a gente segue uma linha de raciocínio e você continua acompanhando aqui na coluna de hoje toda essa a estratégia para conseguir o sim. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Carla. Vamos falar então desse perfil dominante? Bora lá. Então, é importante a gente saber que todo resultado é psicológico, né? Só relembrando ao pessoal, as pessoas são motivadas por valores internos, esses valores são pessoas, coisas ou ideias, e especificamente cada pessoa tem um perfil, tá? Que domina especificamente nela. Ela pode ter até 3, mas um vai se destacar. O dominante, quando você encontrar um cliente dominante ou alguém da sua família, num relacionamento, um paciente, de forma geral uma pessoa, o dominante ele é específico, ele é focado em resultado, ele é objetivo. Ele não quer muito saber do processo em si, ele quer saber se dá resultado. Se dá resultado, então bora lá. Então, se você for tratar com um dominante como você trataria com um influente, com um estável ou um conforme, você tende a não ter o resultado que você gostaria. As possibilidades de chegar a um sim começam cada vez mais a dificultar. E aí, como é que eu vou identificando? Eu vou conversando primeiro, perguntando, fazendo algumas perguntas, para eu conseguir definir essas diferenças de perfis? Exato, Carla. Essa tua pergunta é muito boa, porque, de modo geral, uma das formas de fazer as coisas acontecerem numa relação, num processo de negociação, e nós estamos negociando o tempo todo, basta encontrar com outra pessoa, é maximizar o máximo possível. É até redundante, mas é o máximo possível as informações dessa outra pessoa. Então, o que se deve se destacar aí é ouvir. Por mais que eu tenha preparado a negociação anteriormente, eu preciso ouvir, porque pode surgir informação nova. Pode surgir coisas, detalhes que eu não sabia. E aí todo o rumo ele vai ficar direcionado para aquilo dali. E o perfil influenciador? O perfil influenciador ele é muito interessante. É aquela pessoa que ela trabalha muito focada em conexão. É aquela pessoa que vibra muito, é aquela pessoa que tem uma boa comunicação, é aquela pessoa que influencia. Ela é focada em conectar com pessoas. Ela tem muita preocupação com o que as outras pessoas pensam sobre ela. Inclusive, ela é vista, às vezes, como alguém irritante no trabalho, porque aquela pessoa que ela chega, ela está lá no computador, ela não consegue ficar parada, ela tem que ir conversar, ela tem que influenciar. Então, às vezes, ela tem que ter muito cuidado com isso, porque ela pode ser vista como alguém eficiente, uma vez que ela está andando para conversar com as pessoas. Estável. O estável, ele busca muito, Carla, esse daí é muito interessante, que é uma pessoa que busca muita paciência, uma pessoa sossegada. É uma pessoa que ela busca muito essa estabilidade, ela está muito ligada no método. Então, se você for tratar com ela como trataria com um dominante, direto ao assunto, ao processo especificamente de resultado, você vai ter problemas, porque ela quer entender, porque ela quer ter confiança, ela quer ter segurança. Então, se você vai direto ao ponto, você começa a ter um processo de resistência. Seria a questão de eu oferecer algumas opções para ela, ou isso pode gerar uma dúvida também? Não, a ideia é deixar ela segura. Então, eu posso sim oferecer opções, mas de uma maneira que eu consiga conectar nela a segurança, a confiança em mim. Então, ela está muito mais ligada em relacionamento, não como um influenciador. O influenciador, ele se relaciona com qualquer pessoa. Isso não é ruim. Mas o estável, ele é mais de confiança. Ele só tem uma amizade mesmo, ele só se entrega numa relação, numa negociação, se ele confiar. Então, eu preciso ter essa confiança, senão eu não vou conseguir fechar o processo. Finalmente, a gente tem um conforme. Sim, o conforme ele é bem interessante, porque o conforme ele está ligado no método e não especificamente no resultado. Veja como ele é discrepante. O dominador, o dominante, né, o controlador, ele tem um foco no resultado. Já o conforme, ele quer saber o método. Ele é analítico. Se você for trabalhar uma negociação com o conforme, você precisa entender bem, porque ele estuda muito antes de que você. Então, se prepara, porque ele vai te fazer perguntas que ele já sabe a resposta, mas se você não souber responder, gaguejar, ou de alguma maneira ficar com hipérbole, olha, esse aqui é o melhor carro do mundo, ele faz. Como é que esse cara sabe que é o melhor carro do mundo?
você já começou a causar resistência. Essa daqui é a melhor negociação que você vai ter feito na sua vida. Como assim? Você já sabe as negociações que eu já fiz na minha vida? Essas são as perguntas que ficam na cabeça dele. Então ele fica calado. O conforme é o tipo de pessoa, Carla, que ele não fala a não ser quando é necessário. E quando ele fala, ele tem pura certeza e ele convence, porque ele só fala com certeza. É isso. Se você quer fazer uma boa negociação, é preciso estudar bastante, conhecer todas essas técnicas para entender o outro, que é o mais importante, né, Fábio? Exato, exato. Muito obrigada, Fábio. Até semana que vem. Eu que agradeço.